Hebreus, capítulo número 12, versículos, vamos fazer a leitura de alguns versículos, que diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que de tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos fixados em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Agora leia o versículo de número 14, acompanhe junto comigo, apesar da minha tradução ser diferente. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Em algumas traduções diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Pode tomar o seu assento. Eu quero ser bastante sucinto nisso que o Senhor me entregou na tarde desse dia, para compartilhar com a igreja. Veja, irmãos, nós estamos pelejados aqui neste lugar, nesse centro de treinamento, para que lá fora possamos exercer e utilizar de forma adequada as ferramentas com as quais o Senhor nos tem capacitado aqui ao longo de cada ensino, ao longo de cada escola bíblica dominical. Cada culto tem sido noite, tem sido dia de aprendizado. A cada consagração que é realizada aqui às quartas-feiras, às 8h30 da manhã, Deus também tem falado, Deus também tem manifestado da sua graça e tem capacitado vidas para sobreviver nesse mundo que vive em tão densas trevas. Entretanto, irmãos, é preciso que a gente torne o nosso olhar avaliativo, não para o irmão que está do nosso lado, mas o nosso olhar de avaliação, o nosso olhar crítico deve ser dirigido de forma bastante diligente e sincera para o nosso próprio espelho. Queridos, é bem verdade que nós somos acompanhados de perto por toda espécie de gente que diz ser nosso amigo, gente que de fato não liga para nós. Entretanto, todas essas pessoas, sem exceção, fazem parte daquilo que a Bíblia Sagrada nos diz, que é uma grande nuvem de testemunha. Esse texto que se encontra em Hebreus capítulo de número 12, ele está envolvido num contexto onde o autor da Epístola aos Hebreus exalta a fé daqueles que foram personagens marcantes do Antigo Testamento. Hebreus 12 é a continuação do que o autor da carta está dizendo acerca de Abraão, quando foi chamado a obedecer. Hebreus 12 é a continuação do que o autor da carta fala de Moisés, que recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. E vai exaltar a fé de algumas pessoas específicas, dizendo que pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho, como se estivesse pisando em terra seca. Pela fé caíram os muros de Jericó. E mais, eles diz ainda, continuando em Hebreus 11, verso 32, que direi mais? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e cada um desses profetas que alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. E todas essas obras foram realizadas através de uma pequena palavra que dá o norte da nossa existência, que é a palavra fé. É através da fé que tudo isso foi executado. Então Hebreus 11 termina e inicia Hebreus capítulo de número 12 dizendo: portanto, ou seja, tendo em vista tudo aquilo que nós já vimos e ouvimos da história de Israel, todos os testemunhos poderosos de fé e de vitória, tendo em vista que vocês já tiveram acesso a conhecimento disso tudo, agora também nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Olha, nós hoje estamos citando personagens do Antigo Testamento, pessoas que foram referência para o seu tempo, mas nós hoje somos cercados de uma grande nuvem de testemunha.
E no futuro é bem provável que pessoas possam testemunhar da fé que existe nesse lugar, da fé de pessoas como Priscila, da fé de pessoas como o irmão Minervino, da fé de pessoas como o irmão Kediel. Talvez no futuro estarão falando de nós. Por quê? Porque estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha. E aí continua dizendo: nós devemos nos livrar do embaraço e de todo o pecado que tão de perto nos rodeia e perseguir o nosso alvo, olhar e manter os nossos olhos fixados no nosso alvo, que é Cristo Jesus. E esse Cristo Jesus não é outro senão aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. A mesma fé que no Antigo Testamento operou milagres, a mesma fé que trouxe destaque a pessoas específicas, essa mesma fé é a fé que nós devemos e precisamos viver hoje para alcançarmos vitórias no Senhor, para triunfarmos diante das adversidades, para superarmos as lutas. É somente pela fé, meu irmão. Mais um mês se passou. Há um mês atrás estávamos aqui celebrando a Santa Ceia do Senhor. Eu me lembro que eu estava doente na época e o Senhor me restaurou. E isso é motivo de glorificar ao nome do Senhor. Por isso eu louvo o nome do nosso Deus, porque Ele não apenas me restaurou, mas me sustentou para que aqui estivesse hoje. Me deu graça, me deu livramento, concedeu vitórias e mais vitórias sem fim. Teve luta no meio do caminho? Teve, mas para a glória do nome do Senhor, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores, porque nós temos ao nosso lado aquele que venceu o mundo. Nós temos ao nosso lado aquele que venceu o pecado por nós. Nós temos conosco aquele que foi capaz de triunfar sobre a morte. Nós temos conosco aquele que prometeu que virá nos buscar. Nós temos conosco aquele que nos capacita, que nos auxilia, que nos consola. Nós temos ao nosso lado motivos e N motivos para dizer que somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, porque Ele nos amou, Ele nos chamou, nos restaurou. Ele é o motivo da nossa alegria. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Entretanto, o último versículo que lemos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Toda a grande obra que foi iniciada na cruz do Calvário, toda aquela maravilha a qual nós começamos a ter acesso mediante ao sangue vertido na cruz, ela apenas se consuma, ela apenas se concretiza se nós nos esforçarmos no Senhor em duas tarefas que aparentemente são simples e práticas. Entretanto, é a tarefa na qual nós cristãos temos mais nos enrolado na nossa vida prática. Seguir a paz com todos, a primeira delas. E logo na sequência, não menos importante, a santificação. Santificação é essa sem a qual ninguém vê ao Senhor. Na soteriologia, a doutrina da salvação, existem várias ramificações. Adoção e filiação, regeneração, perdão, redenção. Mas existe uma parte do estudo direcionado à salvação que diz respeito à santificação. E Deus quer de nós que nós sejamos santos, meus irmãos. Tudo que diz respeito ao nosso Deus é santo. Já percebeu? O Espírito é santo. Nosso Deus em si é santo. A Bíblia é sagrada. A cidade para a qual nós queremos ir é uma cidade santa. A igreja, lavada e remida, tornou-se santa pelo sangue de Jesus. Então a nossa vida não tem escapatória. Ela precisa ser santa. Precisa ser santificada. Assim como o santo é aquele que nos chamou, nós precisamos de ser santos em toda a nossa maneira de viver. E a santificação não pode ser negligenciada. E aqui, daqui a pouquinho, nós estaremos participando do corpo e do sangue de Jesus. Um memorial que aponta tanto para o passado, mas que também faz alusão ao futuro da igreja. Ao mesmo tempo que nós relembramos
a morte sacrificial de Cristo na cruz do Calvário e, por consequência, a sua ressurreição e assunção aos céus, ao mesmo tempo nós dizemos que Ele virá nos buscar. Ele virá resgatar a sua igreja. Ele virá nos levar daqui. Ele virá nos poupar do dia mau. Ele virá para nos buscar, para estarmos com Ele por toda a eternidade. Seguir a paz com todos e a santificação, meu irmão, é um incentivo que o próprio Espírito Santo nos dá a estar vivendo de forma dinâmica no Senhor. Seguir diz respeito a dinamismo, a movimento, a não estar parado. Seguir diz respeito a que você tenha uma direção a Ele. Seguir significa então que tanto temos uma direção quanto não podemos ficar parados. Então seguir a paz com todos e a santificação, porque a direção é não tirar os nossos olhos do autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão presentes aqui nesta noite. E quero convidar desde já aos presbíteros que possam descer e tomar o seu posicionamento. Já estaremos iniciando também a ministração da Santa Ceia do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do nosso Deus. Glórias a Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Verso de número 17 diz o seguinte: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não vos louvo, porque as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vós, para que sejam conhecidos quais dentre vós são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar uns pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que não tem, porventura, casa para comer ou para beber, ou desprezais a igreja de Deus e humilhais os que nada têm? Que lhes direi? Louvar-vos-ei? E nisso certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que eu também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, fazei isso sempre que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Louvado seja Deus. Se coloque sobre os seus pés, queridos. Você que vai participar da ceia do Senhor. Nós vamos estar orando agora pelo elemento pão. E você que for participar da ceia, eu preciso esclarecer alguns pontos. O primeiro deles é: a ceia é do Senhor. A ceia não é do pastor Paulo. A ceia não é da Assembleia de Deus em Piramema. Então, ainda que você seja membro de outra igreja, de outra denominação, esteja em comunhão com a sua igreja, se você é batizado nas águas por imersão, você pode participar da Santa Ceia do Senhor. Amém? Se você for participar, eu te peço que após a oração, quando os irmãos as irmãs estiverem louvando a Deus e estiver passando aí a bandeja, você permaneça de pé até você pegar o elemento pão. Uma vez recebendo o elemento, você pode tomar o seu assento e aí assim damos sequência à ministração da Santa Ceia. Ore comigo nesta noite. Soberano Deus, eterno e grandioso Pai que está no céu. Ó Deus, nessa noite a sua igreja te louva. A igreja do Senhor exalta e bendiz ao teu santo nome, Deus.
Ó Deus, nós glorificamos porque até aqui o Senhor nos tem sustentado. Até aqui o Senhor tem derramado graça sobre as nossas vidas, Jesus. Portanto, ó Deus, nós só temos uma palavra a dizer ao Senhor. Nós somos gratos, e essa palavra é gratidão, Senhor. Nós somos gratos por tantos e tantos livramentos. Gratos a Ti, ó Deus, por uma misericórdia derramada de forma tão sobrenatural sobre nós. Gratos pelo fôlego de vida, gratos, ó Deus, pelas grandes coisas que o Senhor tem prometido a nós e pelos cumprimentos de promessas que já temos recebidos do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que este seja um tempo, ó Deus, um momento de despertar, que esse seja um momento, ó Deus, da Tua igreja entender o Teu trabalhar, ó Pai, que nós possamos receber vigor, que nós possamos receber vida da parte do Senhor, ó Deus. Portanto, ó Pai, nós te pedimos nessa noite, sê com cada um dos Teus filhos, ó Pai. Nós apresentamos a Ti esse elemento pão. Ele permanecerá sendo pão, ó Deus. Entretanto, ele agora passa a representar o corpo de Cristo que foi moído e transpassado naquela cruz. Sacrifício este para que hoje nós tivéssemos vida e vida com abundância. Sê com os Seus filhos, sê com a Tua igreja, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Alguém que se encontra nas condições que nós falamos, ficou sem pegar o elemento pão? 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 diz: porque eu recebi do Senhor, que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vós. Fazei isso em memória de mim. Podeis participar em uma capaz de alcançar um pecador como eu. Representa o sangue que foi capaz de limpar todas as transgressões ocorridas na face da terra. Ó Deus, em nome de Jesus, que recebendo, ó Deus, esse cálice e participando, ó Deus, desse cálice, possamos, ó Deus, obter mais de Ti. Possamos, ó Deus, estar mais ligados no Senhor, estar mais tementes, ó Deus, que a nossa devoção seja cada dia mais restaurada ao nível, ó Pai, onde nós possamos enxergar o Senhor como mais sublime, como mais excelso, aquilo que nós devemos buscar com todo o nosso coração. Ó Deus, fortalece, Senhor, a Tua igreja. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Oh
pegar o elemento cálice, se coloque sobre os seus pés, querido. Nós vamos participar todos juntos. Lembre desse momento, Deus, do sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Isso não é para trazer emocionalismo, não, irmãos. É porque um inocente morreu no meu e no seu lugar, para que hoje você tivesse vida. Para que hoje nós tivéssemos vida abundante. Aquele que era sem pecado padeceu e cumpriu a minha culpa, aplacou a ira de Deus contra a minha vida, para que hoje eu pudesse viver em novidade de vida. E assim como ele ressuscitou, nós também agora, uma vez sepultados com Cristo, ressuscitamos para viver a glória de Deus. Isso é motivo da gente meditar nisso, Deus. Participemos todos do corpo, do sangue de Jesus. Oh, maravilha! Glória! Glórias a Deus. Pode estar com o seu assento, querido. Senta glorificando o nome do Senhor, porque Ele está presente aqui. A presença dele é real. Aleluia. Glória a Deus. Hoje de manhã a gente começou a lição já falando que a gente tem que estar sensível à voz do Senhor, sensível à presença de Deus. Esse é o momento que você está sensível à voz do seu Deus, sensível à presença dele que é real neste lugar. Se você sentir vontade de chorar, chore, glorificar, glorifique. Erguer as mãos, erga. Você está na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Se o seu desejo é de chorar, de preocupação, de angústia, chore. Você está na presença do único que é capaz de consolar o seu coração. Aleluias, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos caminhando para o final desse culto. Entretanto, eu não posso encerrá-lo, concluí-lo, sem fazer aquele gentil convite. E a alma de alguém que possa ter entrado por essas portas, desejando entregar os seus caminhos ao Senhor. Eu quero perguntar se nessa noite existe alguém que deseja entregar a sua vida ao Senhor. Quero perguntar se existe alguém que nessa noite que entrou por essas portas angustiado, preocupado, ansioso, triste,
mas que encontrou no Senhor resposta para suas angústias. Você ter entrado aqui nessas condições que eu disse, não significa que você precisa sair da mesma forma. Você pode sair daqui dessa noite levando o Salvador da sua alma. Existe alguém nessas condições? Se existir, levante a sua mão, alguém vai até você, vai te alcançar, vai te trazer ao teu altar, estaremos orando pela sua vida. Uma vez não existindo, eu peço a Deus que conceda novas oportunidades à sua vida. Irmãos, nós vamos concluir este culto, mas antes eu preciso relembrá-los dos nossos compromissos ao longo da semana. Na terça-feira, ao culto de ensino, ao culto da palavra, estaremos aqui para a glória do nome do Senhor, reunidos a partir das 19h30, com oração até às 20 horas. De 19h30 às 20 horas, oração, e depois o momento da palavra. Na quarta-feira pela manhã, às 8h30 da manhã, as irmãs estarão reunidas aqui, e os irmãos que tiverem disponibilidade também estão convidados para um tempo de consagração, de busca da presença do nosso Deus. Isso na quarta-feira, às 8h30 da manhã. Na sexta-feira, o nosso culto da semana, estaremos aqui também reunidos a partir das 19h30, em oração até às 20h, e depois da sequência ao culto. Quero comunicar aos irmãos, alguns não estavam presentes nessa manhã, que no dia 7 de dezembro, no sábado, a praça do bairro Piranema, em especial a sua quadra, está reservada para essa igreja, para que ali nós possamos realizar um culto fora dessas quatro paredes. Ali nós estaremos exalando o bom perfume da rosa de Saron. Estaremos ali manifestando ao Deus a quem nós servimos, proclamando o Evangelho, convidando as pessoas a alcançarem a Cristo, incentivando-os a buscar a presença do Deus a quem nós servimos. Então, isso mais do que um serviço social, isso é um serviço de salvação de almas, é a busca pelo cumprimento do ID e levar o Evangelho a toda criatura. Domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical, e domingo que vem, o culto à noite. Quero lembrar, fazer uma correção. Na próxima sexta-feira não será um culto comum, será um culto voltado para mulheres. É claro que está permitido, obviamente, a presença de homens. Vão ter homens aqui. Entretanto, é um culto direcionado e vocacionado ao mês das mulheres, um mês de combate, inclusive, ao câncer de mama. Então, um culto alusivo a isso. Então, eu peço a você que esteja presente, a você, especialmente mulher, vamos ter uma palestrante que estará falando sobre cuidados e autocuidado direcionado a mulheres. As moças, as meninas também estão convidadas, então é disponível para elas também. E também teremos um cuidado específico para a área mental. Teremos uma psicanalista que estará aqui também trazendo uma palavra. E também, para cumprir o corpo, a alma e o espírito, precisamos de ter cuidado com a alma. Ora, uma vez que cuidamos do corpo, através da palestra voltada para a saúde da mulher, uma vez que cuidamos da sede dos nossos sentimentos, ali da alma, nós precisamos também cuidar da nossa alma em si, da nossa parte imortal. Ou seja, também teremos uma palavra abençoadora da parte de Deus para as mulheres e homens que estarão presentes aqui. Então, na próxima sexta-feira, estaremos todos aqui, e é um convite que eu faço de todo o coração a todas as irmãs em especial. O pastor Márcio me ligou mais cedo, falando que a igreja dele vai vir toda para cá, os irmãos vão vir todos para cá. Então, outros irmãos de outras congregações também vão vir, em algumas caravanas, mini caravanas, mas eu gostaria de ver todas as irmãs aqui, para a glória do Senhor. Sim, conecte da Alma de Nobre em Vale dos Reis, no sábado, a partir das 19h30. Amém. E aí, faltaram alguns jovens hoje,
mas a gente vai, multiplicar essa informação nos nossos grupos também. Se coloque sobre seus pés, querido. Vamos orar. O presbítero Valtair estará orando. O presbítero Odete nos despedindo com a bênção apostólica. Olha, então vamos inverter então. O presbítero Odete vai estar orando e o presbítero Valtair nos despede com a bênção apostólica. Pode ser. Oramos ao Senhor, querido Deus e eterno e adorado Pai. Meu Deus, está nas tuas mãos, Senhor Jesus. Meu Deus, esse casal abençoado, ó Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nessa noite possa resplandecer, meu Deus, a sua glória sobre cada um. Pai, estenda as tuas mãos sobre eles agora, nessa noite. Meu Deus, completou mais um aninho de casado. Meu Deus, que o Senhor nessa noite entre em providência sobre essa vida, para que o nome do Senhor, meu Deus, seja glorificado. Senhor, estenda as tuas mãos sobre eles. Meu Deus, faça milagres sobre a sua vida. Ajude que ele seja vencedor na palavra, vencedor em tudo que passar, meu Deus. Que as enfermidades serão repreendidas. Pai, nós te pedimos e entregamos eles nas tuas mãos, em nome do Senhor. Que igreja abençoa a igreja do Senhor, coloca a igreja nas tuas mãos, uma semana abençoada, cheia de bênção, cheia de milagre, cheia de tudo que é misericordioso. Pai, entregamos nas tuas mãos, para que o nome do Senhor seja glorificado e o Senhor nos leve para a nossa casa sob o controle de Deus. Pai, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja para o povo da igreja diz. Amém. Oh,